A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 5 de outubro, o texto principal do projeto de lei que flexibiliza a lei de improbidade administrativa. Professor Blas Paulo, como você vê essa aprovação aí na Câmara dos Deputados? Ô Guilherme, bom falar com você, com a nossa audiência. Eu lembrei do Bernardo Franco, rapaz. Isso é um tapa na cara da sociedade, porque o que nós esperávamos, né, dessa chamada nova política, o que nós esperávamos desses novos congressistas, era que ali acontecesse uma luta, né, uma busca constante para que, aonde houvesse o errado, aonde houvesse o mal feito, aonde houvesse ali qualquer questão que não fosse dentro, né, daquilo que é correto, justo, que houvesse a punição. Ou seja, o que nós imaginávamos é que nós teríamos aquele que cometeu o ato, né, infracionário, aquele que cometeu o crime, aquele que cometeu o roubo, né, que desviou qualquer coisa, essa pessoa seria punida e seria simplificada a forma de punição. E, na verdade, o que nós estamos tendo no Brasil é a inversão dos valores. Ou seja, nós colocamos cada vez mais para quem é pobre a dificuldade para acessar a justiça. Inclusive, a própria Defensoria Pública, ela já está lá atrás do STF, porque o PGR entrou na justiça para que as defensorias públicas dificultem o acesso dos mais pobres. Por exemplo, para que fique somente com os ministérios públicos, estaduais e federal. Quer dizer, isso aí já é perder força. E sempre que nós vemos essas leis acontecerem, o que fica muito claro para mim, fica claro para muitos, inclusive que não são versados no direito, mas cada vez mais aqueles que têm condição de ter um bom advogado, aqueles que têm acesso a certas pessoas, é como se eles tivessem um passe livre para delinquir, um passe livre para poder fazer a corrupção e praticamente ter a certeza de que mesmo se provar que ele fez, ele não vai ser punido. E se punido, quase que a sociedade tem que pedir desculpa. É um ponto triste, é uma inflexão que nós realmente, eu particularmente, vejo, não vou dizer com surpresa, mas é aquela triste constatação que os mais poderosos, eles ganharam mais uma vez. Eles legislam em favor próprio, a seu próprio bel prazer, e eles se protegem, indiferente de questão partidária. Eles se protegem. Professor Blas Paulo, e quais são os próximos passos para que isso se concretize ou caia? E qual é o futuro que você vê para isso? Olha, o próximo passo é que, uma vez votado, isso aí vai, né, até ao presidente. Não acredito que o presidente vá criar nenhum tipo de empecilho, até porque a base do presidente, em peso, né, aprovou essas mudanças. E aí você tem uma mistura, né, daquilo que seria para proteger em questão de fake news, porque a imprensa bate, porque isso. Mas, na verdade, a questão é, se uma pessoa cometer um ato que é ilícito, se uma pessoa cometeu algo que é errado, ela deveria ser punida. Mas não. Abre margem para recursos infinitos, para as perdas de prazos processuais, para questões que são extremamente burocráticas e legalistas, e aqueles, repito, que têm recurso, eles vão levando isso ao infinito. Eles cometem a improbidade, cometem o ato, e agora, para se punir essa pessoa, você tem que provar que ele tinha uma má-fé, porque, em tese, se não houve a má-fé, não houve o crime. E aí você entra num campo extremamente subjetivo. Ou seja, o fato se torna menor, porque ele vai dizer, eu não sabia, eu não tive a intenção, eu não queria, porém, está aí. É uma lei colocada que, ao invés de pressionar qualquer pessoa que está a serviço do bem público, seja o político, seja o servidor em geral, é mais uma crosta, é mais uma camada, é mais uma armadura que separa a justiça, pelo menos aquela ideal que nós sonhávamos, da justiça
real. Né? Cada dia, Guilherme, parece ter um 7-1 diferente no lombo do brasileiro. Mais uma decepção para o povo brasileiro que clama aí por uma justiça digna, por uma justiça que realmente funcione no nosso país, né? É lamentável, né? A gente fica feliz, eu particularmente, né? TRF6 e tal, celeridade nos processos, mais cartório aqui para agilizar Patos de Minas, queremos mais varas cíveis, mas a gente quer também que a lei possa ter o seu braço alcançando quem cometeu delitos contra o erário público, quem obteve ganhos pessoais com essas questões, e muitas vezes o que nós vemos é justamente o inverso disso. E aí, veja, não tem sigla partidária, não tem ideologia, o que essa galera quer é se proteger. Ou seja, cada um vai resguardar a si mesmo. Então, nessa quinta-feira, conversando com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo, para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.